A despedida do Martim São Sebastião. São Sebastião.
ajuda pra nunca faltar o pão. Você vai, tchau que ajuda pra nunca faltar o escutar, preste atenção. Meu colega poderá escutar, preste atenção. Por favor, conta a história do Martim São Sebastião. Dá licença, dá licença. Nessa hora de união, vim contar um pouco da história do Martim do Bastião, nascido em Ouro Fino, batizado no Rio Jordão. É o nosso santo guerreiro, é o Martim São Sebastião. Dia 8 de janeiro, começou a perseguição pelos seus próprios companheiros, que traiu São Sebastião. Ao encontrarem São Sebastião, não tiveram compaixão. Nos troncos das oliveiras, amarraram suas mãos e foi acetaciado com flechas no seu corpo. E depois da execução, ele foi dado como morto. Mas morto ele não estava, clamava por ajuda. 4 flechadas atiradas, uma o anjo parou com as mãos, a outra foi no joelho, no umbigo e no coração. Fizeram uma covardia com nosso Sebastião. Dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, abençoada foi a mão que segurou nessa bandeira. Ela vai abençoar a vossa família inteira.